Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar sobre Atos 8. Logo após a tragédia que foi a morte de Estevão, o evangelho começa a cumprir o que foi dito em Atos 1:8. Jesus declara que eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Assim começa a se cumprir. Justamente, eles foram dispersos para Judeia e Samaria. O que parecia derrota virou simplesmente o cumprimento da missão. Filipe começa a evangelizar lá em Samaria. E os judeus e samaritanos, eles tinham muitas rivalidades. Ali, qualquer relacionamento entre esses dois povos era completamente impossível. Eles se detestavam. Lembram quando a mulher foi tirar água no poço e Jesus, ele encontra com ela e ela é uma samaritana e ali começa um debate. Por quê? Porque ela queria confrontar o judeu que estava diante dela. Logo em seguida, ela descobre que ele é o Messias e tudo muda. Mas a princípio, ela começa com muitos questionamentos, porque eles não se davam bem em absolutamente nada. Só que o evangelho derruba qualquer barreira. Aonde Cristo chega, todas as barreiras são transformadas em pontes. Viram simplesmente pontes para que a gente possa de verdade encontrar o amor de Deus. O texto, ele diz que muitos estavam sendo curados, espíritos malignos estavam saindo de muitas pessoas e que havia uma grande alegria naquela cidade. Aqui também tem uma informação muito importante, porque aonde o evangelho chega, a alegria é consequência. Nós não podemos deixar de olhar a alegria do evangelho. Mas nem tudo são flores, né? Logo, Lucas menciona Simão, que era conhecido como o mágico. O povo se impressionava com as mágicas que ele fazia. E sabe como ele era chamado? De o grande poder. Nós já também podemos tirar uma grande lição. Ao perceber que os apóstolos, impondo as suas mãos sobre as pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo, eram libertas e elas eram também curadas, vendo esses sinais e maravilhas, Simão tenta comprar o poder do Espírito Santo. E Pedro, ao perceber isso, ele rapidamente diz a Simão para que ele se arrependesse. Por quê? Porque ele faz uma proposta. Vocês não querem me vender o Espírito Santo? É claro que nós sabemos que ali havia falta de conhecimento da parte de Simão. Ele achava que tudo girava em torno do dinheiro dele. Será que só ele? Não teve mais ninguém na face da terra que acreditasse que o poder estava sobre as suas posses, os seus dinheiros, os seus bens? Nós não vamos julgar somente Simão, nós vamos aproveitar essa oportunidade para ver o que em nós ainda tem sido preciso mudar em relação a isso também. Simão ali, ele vê uma grande oportunidade de ganhar dinheiro mesmo, porque era como ele cria, era como ele via. E Pedro fala para ele, olha, vai lá, ora, se arrepende, porque isso que você fez é um pecado contra Deus. Você não pode comprar o Espírito Santo. E aqui eu quero te deixar também uma outra chave muito poderosa. Quando isso acontece, Simão, o mágico, ao invés de obedecer, orar, se arrepender e reconhecer que ele precisava e entender quem era o Espírito Santo, conhecer aquele Deus a quem Pedro e João estavam pregando, o que ele faz? Ele diz assim, ó, orem vocês por mim, para que o Espírito Santo não faça o que vocês disseram? Ou seja, há pessoas que não querem transformação, elas não querem um arrependimento, elas não querem o relacionamento, elas querem só o livramento, elas querem que alguém faça a parte delas, para que elas possam receber somente a parte boa.
nós precisamos olhar para isso e lembrar, nós não precisamos só do livramento, nós precisamos do Deus a quem nós estamos servindo. Nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos de verdade orar. É com a nossa boca que nós declaramos. Nós não podemos deixar esse ensinamento passar simplesmente para falar de Simão. E depois disso, a gente vê uma oportunidade que Filipe tem, porque ele foi direcionado pelo Espírito Santo para encontrar um eunuco. Ele era um etíope. E o que acontece ali? Ele era oficial da rainha, só que ele estava voltando de Jerusalém. E ele tinha ido a Jerusalém orar. E dentro da carruagem, ele estava lendo as Escrituras. Então, quando nós vamos analisar essa situação, nós vemos que ali tinha uma pessoa que era da Etiópia, mas que estava buscando conhecer ao Deus, no caso que era o Deus dos judeus. Então, este eunuco, ele estava buscando ter um relacionamento com Deus, diferente do que nós vimos na primeira parte. Quando Filipe chega, Filipe diz assim para ele: você entende o que você está lendo? E ele responde: como poderei entender se ninguém me explicar? Diferente dele, você tem a opção de fazer a escola de sabedoria. Todo domingo, às 16 horas, nós nos debruçamos diante da palavra para um estudo bíblico. E quando você não puder fazer presencialmente, você tem a opção de fazer pelo aplicativo. Todas as aulas são liberadas no aplicativo para que você possa ter um maior conhecimento da palavra. Não perca essa oportunidade. O etíope, no caso o eunuco, ele não tinha quem explicasse a palavra para ele, mas você tem. Amém? Esse último questionamento que o eunuco faz para Filipe nos leva a entender que o evangelho é muito mais a simplicidade do que, de fato, algumas dificuldades que muitos colocam. Olha o que ele pergunta: algo me impede de ser batizado? E Filipe responde: não. Olha o que está escrito em Atos 8:37. Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Não é só crer da boca para fora, é crer de todo o coração. O que isso nos ensina? Que é crer com verdade, com o teu coração, com o teu sentimento, com todo o teu entendimento, com tudo que há em você. Aí sim é lícito. E ele diz... O eunuco responde para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E foi batizado. Depois, ele segue feliz da vida. Filipe, ele é tomado pelo Espírito Santo. Na Bíblia diz que ele foi arrebatado e colocado em outras regiões para continuar a pregar. E ele começa a pregar em outros lugares. E aqui eu quero te deixar uma pergunta. Você consegue enxergar Deus usando todas as circunstâncias para te levar exatamente aonde o reino precisa chegar? Avalie se, de fato, você tem usado todos os acontecimentos da sua vida para olhar para onde Deus está querendo te direcionar. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Encaminhe para alguém que precisa também entender mais sobre a palavra. Vem fazer a escola de sabedoria com a gente. E não esquece, deixa o seu like.